O que é o repouso no Espírito? Os dons do Espírito Santo sempre vêm acompanhados, primeiramente, da oração em línguas. Boas perguntas, né? O repouso no Espírito e os dons do Espírito Santo é a sua ligação com o dom de línguas. Vamos lá, vamos por partes. A questão do repouso no Espírito é uma experiência mais sensorial. E ela não é sumamente necessária. Ela não é garantia de que a pessoa realmente teve essa experiência do repouso no Espírito. Em que consiste essa experiência do repouso no Espírito? Ela era muito comum entre os cristãos primitivos, ela desapareceu por um tempo do uso da igreja e depois do concílio ela reaparece com o advento aí do movimento do rinnovamento nello Espírito, ou a renovação carismática católica. Então, este movimento, que veio da década de 60 para cá, passou a realçar, destacar muito essa questão da forma de rezar, proclamando a ação viva, presente e operante de Deus em nós. E muitas vezes, nesse modo de rezar, algumas pessoas, elas, num dado momento, sobretudo quando umas rezam sobre as outras, começaram a perceber que era muito comum que elas perdessem parcialmente o controle de si. Às vezes, dando ali um apagão, a pessoa não fica inconsciente, né, totalmente inconsciente. Se você falar com a pessoa, ela está ouvindo, ela está... Só que a pessoa, ela fica um tanto quanto inerte, ela fica um tanto quanto parada ali, sem conseguir ter um controle muito exato assim de si, né? Então, só que isso não é garantia do chamado repouso no Espírito ou a oração no Espírito. A oração no Espírito, ela é muito mais um impulso interior de abertura ao Espírito Santo, aos dons, ao que o Espírito Santo quer falar. Então, em cada pessoa, isso vai se manifestar de um jeito, né? Então, por exemplo, na maioria das pessoas, como que isso pode se manifestar? Às vezes, num momento de oração muito intenso, a pessoa tem ali uma iluminação, ela tem uma luz ali, e ela passa a rezar espontaneamente de um jeito que ela nunca rezou antes. Então, já aconteceu ali a experiência do repouso no Espírito. E a questão da oração em línguas, ela não necessariamente vem já de imediato no chamado batismo no Espírito. O batismo no Espírito também é um termo que não é literal. Ele é um termo metafórico. Se você já é batizado, você já é batizado no Espírito. Você já é batizado. Mas na medida em que você vai rezando, vai tomando posse das graças que Deus te dá, isso transborda em algum momento. E aí, eventualmente, pode haver um impulso natural de começar a rezar em línguas, mas não é o comum. O mais comum é que você vá tendo uma consciência e, num dado momento, você percebe que há um movimento interior em você de se abrir a Deus e falar com Deus e não colocar barreiras para Deus. Então, o batismo no Espírito ele pode se dar assim. E a oração em línguas, ela é mais consciente do que inconsciente. Então, muita gente pensa assim, então eu não recebi o batismo no Espírito porque eu não rezo inconscientemente. Muita gente acha que é como se o Espírito Santo puxasse a língua da pessoa e dissesse, vai, né, reza aí, né? E, na verdade, não é assim, é consciente mesmo. Então, você tem esse movimento e você fala, não, eu vou rezar assim. Você se sente impelido a isso. E aí você começa, conscientemente, a pronunciar coisas de maneira desconexa, pedindo ao Espírito Santo, reza em mim, fala em mim, né, que o Senhor faça em mim sua vontade. Então, é mais consciente do que inconsciente.